A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que é um telespectador assíduo do nosso programa, a você que é aluno desta aula, deste curso de profecia, de escatologia bíblica, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe. Que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramada sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. E hoje nós contamos com a presença do professor Saulo Soares. Hoje é aquele programa especial, mais uma entrevista com o professor Saulo Soares. Ele que é teólogo, escritor, ele que é professor de teologia, professor do nosso seminário teológico, ensina diversas disciplinas na nossa escola teológica. Professor Saulo Soares, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo mais uma vez. Obrigado, professor Givanildo, o prazer é sempre nosso. Quero agradecer primeiramente a Deus, ao nosso pastor, à rádio e à sua pessoa. Professor, sua presença aqui enriquece o nosso programa. Temos recebido muitas mensagens, muitos elogios, muitos parabéns e já estamos na nossa 4ª temporada, né? Nós já falamos sobre o conflito no Oriente Médio, sobre Israel e a igreja ontem, hoje e amanhã, sobre é Jesus de Nazaré o Messias, e agora estudando sobre a grande tribulação, o palco do anticristo, que já iniciamos, né, no programa anterior, e sei que será de bênçãos para todos nós. Bem, eu gostaria de lembrar que o professor Saulo Soares, ele é escritor, é autor de 3 obras, 3 livros que foram lançados pela editora Bereia. O primeiro é exatamente esse que nós estamos estudando, sobre a grande tribulação, o palco do anticristo. A segunda obra é Jesus de Nazaré o Messias, e também sobre Israel e a igreja ontem, hoje e amanhã. Inclusive, nós já tivemos a oportunidade de entrevistar o professor Saulo acerca dessas obras, que já estão disponíveis lá no YouTube. Professor Saulo Soares, no programa anterior, ele foi muito esclarecedor. Eu gostei muito daquela explicação sobre aquelas revelações parentéticas, né? Que isso facilita muito a compreensão do livro do Apocalipse. E hoje nós vamos dar continuidade a essa entrevista, né? É uma oportunidade que Deus está nos dando de estudar melhor sobre os eventos escatológicos, de forma mais direta, mais específica, sobre o livro do Apocalipse, sobre a grande tribulação. E também falando sobre esse personagem que tem muitas especulações, que é a pessoa do anticristo. Mas a primeira pergunta, professor, que eu quero fazer para o senhor: o que é a grande tribulação e quando ocorrerá a grande tribulação? Como já vimos no programa anterior, a grande tribulação é o abrir dos selos, soar das trombetas e o derramar das taças. São 21 juízos. Esta é a grande tribulação. Eu posso dizer, professor, que a grande tribulação é o período da ira de Deus sobre a humanidade, né? Que ocorrerá em 3 séries de juízos distintos, né? São 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Inclusive, professor, o momento é oportuno para nós explicarmos isso. Nós estamos vivendo uma geração que supervaloriza o amor de Deus em detrimento da sua justiça, não é? Nós estamos vivendo uma geração em que se fala muito do amor de Deus, que Deus é amor, que Deus não faz acepção de pessoas e que Deus jamais irá derramar a sua ira sobre a terra. Isso tudo é para encobrir as más obras. Isso, os seus pecados, não é assim? E é claro, eu tenho sempre dito aqui nos Instantes Finais que Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é longânimo, Deus é compassivo, Deus é tardio em irar-se. Mas eu não posso deixar de pregar, de ensinar sobre a justiça de Deus, sobre a ira de Deus. A Bíblia está repleta de exemplos em que Deus derramou a sua ira sobre a humanidade. Eu vou descrever aqui algumas. Primeira, o dilúvio. Assim, o dilúvio é uma demonstração da ira de Deus sobre o pecado. E só escapou a família de Noé. E houve aviso. Né? Houve avisos, exato. Segundo, a destruição das cidades de Sodoma, Gomorra e outras cidades vizinhas. Só escapou Ló e suas filhas. Então Deus derramou a sua ira exatamente por conta do pecado. Gênesis capítulo 13, versículo 13 diz isso, que eles eram grandes pecadores.
Eu poderia falar sobre o juízo de Deus sobre a nação de Israel, as 12 tribos que foram para o cativeiro, o reino do norte, reino do sul. Então, a grande tribulação, professor, nada mais é do que o período sombrio da história da humanidade, em que a ira de Deus estará sendo derramada. E eu quero reler mais uma vez alguns versículos que nós lemos na entrevista anterior, que está em Apocalipse, capítulo de número 6. Eu quero ler os versículos 15 a 17. Já lemos do 12 ao 17, eu quero ler só do 15 ao 17. Veja o que diz a Bíblia Sagrada. E os reis da terra, e os grandes, e os tribunos, e os poderosos. Por que esses 4 grupos de pessoas? Porque geralmente esses 4 grupos de pessoas escapam da justiça dos homens. Você sabe disso. Pessoas influentes na sociedade geralmente não são punidas, principalmente em países corruptos. Reis, grandes, ricos, tribunos, poderosos, 5 grupos aqui. Embora que o texto diz todo serve, todo livre também. Mas, em outras palavras, a Bíblia está dizendo que, embora que esses homens, em países corruptos, escapem da justiça, de serem punidos, de serem castigados, não tem como escapar da grande tribulação. Aí continua dizendo, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e das rochas das montanhas e diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira e quem poderá subsistir. Então, assim como Deus castigou no passado o mundo com as águas do dilúvio, assim como Deus destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra, assim como Deus puniu as 12 tribos de Israel, enviando-as para o cativeiro, entregando nas mãos de nações inimigas, haverá no futuro um período do derramamento da ira de Deus sobre a terra, sobre a humanidade. O senhor falou muito bem na entrevista anterior, que hoje até pregadores do Evangelho só estão falando de bênção, de riqueza, de prosperidade, né? Existem igrejas que não falam de outro tema, senão de riqueza, de prosperidade, como receber a bênção, como alcançar a vitória, e não fala sobre esse período sombrio da grande tribulação, que já dissemos aqui na entrevista anterior, que ocupa mais de 50% do livro do Apocalipse. Então eu posso dizer que a grande tribulação é esse período da ira de Deus. Agora, quando ocorrerá, professor, esse período denominado de grande tribulação? Isso. Só para reforçar. Deus está dizendo à humanidade, vocês querem saber do amanhã? Vocês querem saber se a vossa prosperidade continuará prosperando? Uhum. Puxou o tempo e disse, olha aqui o que vai acontecer. Isso. E o senhor leu aí. Isso. Os ricos, o mundo, a grande tribulação ou todo o sofrimento que pode vir sobre os pecadores, aguardam eles. Quanto à época da grande tribulação, é futura. Primeiro ocorrerá alguns eventos, ou o principal evento, que a terra vai sentir isto, para depois acontecer a grande tribulação. Portanto, a grande tribulação, ele faz parte daquilo que chamamos de eventos escatológicos, tá certo? São vários eventos, mas a gente trabalha no livro do Apocalipse sempre com 9 eventos. Certo. E a grande tribulação é um desses eventos, desses acontecimentos que ocorrerá no futuro. Muito bem. Então, nós vamos perceber que o livro do Apocalipse, ele descreve vários eventos escatológicos, enumerou aí 9, não é isso? O senhor poderia citar para nós quais são esses eventos escatológicos que são mencionados no livro do Apocalipse? Sim, senhor. Eu vou pedir para o senhor abrir a Bíblia. À medida que eu vou citando os eventos, o senhor vai corroborando com os textos bíblicos. Agora, deixa eu lhe pedir um favor, professor. Eu quero convidar você, que está na sua residência, para você fazer da sua casa sua sala de aula. Quero convidar você para estar com a sua Bíblia, seu caderno de anotações. Você sabe que o livro do Apocalipse ele é um livro complexo e essas entrevistas, esses programas vai lhe ajudar. Nós já temos uma temporada
lá dos instantes finais, onde nós já comentamos o Apocalipse versículo por versículo, todos os 404 versículos, só que agora com uma temática diferente. Agora vamos falar sobre a grande tribulação e em forma de entrevista. É importante que você esteja aí com a sua Bíblia. Então, vamos lá, professor. O senhor vai dizer o texto e eu vou ler com muito prazer aqui. As pessoas criticam os não. Nós somos pré-tribulacionistas. Sim. Acreditamos que a igreja será arrebatada para depois acontecer a grande tribulação. Isso, nós cremos que a grande tribulação só terá início após o arrebatamento da igreja. Veremos ainda em outra entrevista. Isso, tá sim. Mas o primeiro ponto, no Novo Testamento, explicitamente, existem 5 textos explícitos falando sobre o arrebatamento. Certo. Mas eu queria apenas que o senhor lesse 1 Coríntios 15, 51 e 52, certo, que fala do arrebatamento da igreja. Vamos lá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que é exatamente o texto que Paulo fala sobre a doutrina da ressurreição. Isto. Versículos 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. E, continuando em outros textos, iremos ao encontro. Daí surgem aqueles assuntos. Não haverá arrebatamento surpresa. Eu quero saber quem é que vê uma transformação no abrir e fechar de olhos. Sim. Eu quero saber quem é que vê, que enxerga mortos ressuscitados, vivos transformados, partindo para as nuvens, num piscar de olhos. Não tem como enxergar isso. Daí, secretamente, tá? O ruído das trombetas também não vai ser ouvido. Então, a igreja está esperando esse chamamento para encontrar com Jesus nas nuvens do céu. Isso chama-se arrebatamento da igreja. Então, professor, esse texto aqui tanto vai falar da ressurreição dos justos, dos que dormiram em Cristo, como do arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento da igreja, o que ocorrerá? A igreja parte, os ressuscitados em corpo de glória, Isso. com vestes talares, como as vestes sacerdotais dos antigos levitas, certo, branqueadas. Quando chegar na nossa dimensão, haverá a transformação dos salvos, certo, e junto partiremos para as nuvens, para ali estarmos perante o tribunal de Cristo, certo, onde as obras serão julgadas. Certo. 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 13 e 15. Certo. 13, 14 e 15. Certo. Então, esse tribunal de Cristo, professor, é aquele tribunal que não é para condenar. Não é só para galardoar. Serão julgadas as obras, não é? Muito bem. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 13, 14 e 15. Diz assim: a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Observe então, eu não quero falar na história do fogo, porque é uma coisa mais complexa. Eu quero certo, falar da obra palha, fenda e madeira, certo, ouro, prata e pedra preciosa. Certo. Conforme os escatólogos, ouro fala de soberania, a soberania de Deus. Por isso que a praça da cidade é de ouro, porque é uma liberdade de movimento. Certo. A prata fala da redenção, os fundamentos do muro e da cidade é de prata. Soberania de Deus, redenção de Cristo e pedras preciosas que estarão nas portas. As pedras preciosas, elas se valorizam à medida que elas são expostas ao calor. Quanto mais calor, mais ela se torna preciosa. Então, segundo os escatólogos, e eu acredito nisso, são 3 as mensagens bíblicas, professor Givanildo. Todo pregador, todo homem que falar de Deus, ele tem que ser baseado na soberania de Deus, sim, na redenção de Cristo e na fé que uma vez foi dada aos santos. Certo. Todas as obras, todas as palavras, tudo biblicamente é baseado nisso. Fora disso, é palha, feno e madeira. Agora, o senhor imagine a multidão de pessoas que terão ouro, prata e pedra preciosa, porque pregaram essa verdade. Sim. A doutrina daquela que não tem o auê, daquela que não chama atenção para o povo pular.
soberania, redenção e fé. Palha, feno e madeira. Aquilo que não está na Bíblia. Então a igreja é arrebatada, depois os salvos são galardoados lá no tribunal de Sim. Cristo, e depois vamos para as bodas do Cordeiro, não é isso? Isso. Eu vou pedir até para a equipe de arte colocar o mapa escatológico, porque os irmãos poderão também acompanhar aqui essa sequência, esse mapa escatológico vai ajudar. Então, após o arrebatamento, vem o tribunal de Cristo, vamos para as bodas do Cordeiro, correto? Sim. O senhor pode ler, se quiser. Sim, Apocalipse 19. Isso. Versículos 7 a 9, não é? Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 a 9, diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Portanto, no final de toda a história, capítulo 19, versículo 1, Sim, regozijemo-nos, porque a sua esposa já se aprontou. aprontou. Ou seja, de noiva, agora é esposa. Esposa agora. Tá certo? Certo. Então, isto fala das bodas do Cordeiro, Certo. que algumas pessoas dizem que é na terra ou é no céu. Sim, sim. O texto está dizendo isso. Depois que a igreja é arrebatada, É. é galardoada e vai para as bodas do Cordeiro. Enquanto tiver esta festa, Givanildo, do arrebatamento, tribunal de Cristo, entrando no céu, que lá a gente diz 7 anos no céu, mas a gente não pode nem dizer isso, porque no céu não se conta a data. Lá não lá tem. estaremos numa dimensão atemporal. Lá Atemporal. Lá não tem calendário, cronômetro, relógio. Estaremos numa dimensão maior. A gente diz 7 anos baseado na grande tribulação. Isso. Inclusive, professor, esta grande tribulação é o que nós podemos chamar da 70ª semana de Daniel. A 70ª semana de Daniel. Que é um período de 7 anos, dividido em 2 períodos de 3 anos e meio. Então, professor, pelo que o mapa mostra aqui, nós vamos perceber que a grande tribulação, ela ocorre após o arrebatamento. Após o arrebatamento. Enquanto a igreja, os salvos, estiverem lá no tribunal de Cristo, lá nas bodas do Cordeiro, na terra ocorrerá esse período sombrio da grande tribulação. Ah, professor Givanildo, é onde se manifesta o homem da iniquidade, o pequeno chifre de Daniel 7:8. O homem a quem foi dado a olhos e boca. Ora, se todo homem tem olhos e boca, por que foi lhe dado olhos e boca? Olhos para enxergar profundamente, conhecer a situação, e uma boca para falar, para convencer. Tem uma prédica maravilhosa. Então, além do homem ser um político de renome, Sim. foi lhe dado ainda poder para enxergar, tanto visivelmente como mentalmente, a problemática da terra. Certo. E aí este homem é confiado, é assinado um documento, como o senhor tem pregado muito, por muitos, para ser o superintendente, o governador, o primeiro-ministro de praticamente 50% a 60% da população de toda a nação da terra. Muito bem. Então, olhando aí por esse mapa, professor, vai ajudar os nossos telespectadores, né? Sim. Arrebatamento, a igreja é galardoada no tribunal de Cristo, depois as bodas do Cordeiro. E na terra ocorrerá esse período sombrio da grande tribulação. Sim. São 7 anos, dividido em 2 períodos de 3 anos e meio, né? Sim. Agora, nós vamos voltar, com certeza, a falar sobre a grande tribulação. Sim. Nosso objetivo é mostrar os eventos, né, dentro do livro do Apocalipse. Então, depois da grande tribulação, seria a vinda de Jesus em glória. A vinda de Jesus em glória. Certo. A vinda de Jesus em glória é um dos assuntos mais comentados na Bíblia. É muito Certo. mais do que o arrebatamento. Muito mais, muito bem. Muito mais do que o arrebatamento. O senhor nos acompanha de muito tempo. O senhor sabe, o senhor já leu vários livros de Apocalipse, de escatologia. Sim, sim. O senhor viu que não existe uma sequência de eventos escatológicos graficamente nos livros. Sim, sim. Já percebeu Sim, isso, né? sim. E que quem nos escuta e nos vê através da televisão também não encontra. Uhum. Então, professor Givanildo, há uns 40 anos atrás, eu percebi que era problemático entender isso. Certo. Era um problema entender escatologia. E acredito que eu fui orientado, como nós somos orientados Sim, pelo sim. Espírito, a trabalhar essa sequência.
Tá certo? Daí, eu lendo alguns livros que agora retiraram, que há uma mistura de arrebatamento com a vinda em glória. Isso. Muita gente confunde isso. Isso. Do arrebatamento da igreja com a vinda em glória. No arrebatamento da igreja, Cristo não vem à terra. Ele fica no céu. No céu. Na vinda em glória, ele vem e pisa no Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras, isso. No arrebatamento, o julgamento de obras no tribunal. Sim. Na vinda em glória, julgamento das nações. Certo, certo. Há uma diferença. Por isso, Daniel 7,13, na sua vinda em glória, diz: eu estava olhando nas minhas visões de noite e vim vindo sobre as nuvens do céu um semelhante ao Filho do Homem, e a ele foi dado o poder e a glória. Certo. Isaías 63, versículo 1 diz assim: Isaías está tendo uma visão e viu um homem montado num cavalo branco com as vestes salpicadas de sangue, como aquele que vem de uma guerra. Quem é este que vem de Edom com as vestes tinta de vermelho, que é glorioso em sua vestidura e que marcha com sua grande força? Aí o homem da visão responde: sou eu, que sou poderoso para salvar e grande em justiça. Por que ele está com as vestes salpicadas de sangue? Por causa do Calvário. A vinda dele em glória para terminar a batalha. Sim. Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos, porque os cabelos dos teus pés. Para finalizar, para não citar muitos textos, Apocalipse 19, 11. Observe, João disse: e vi sobre a vinda no céu, montado sobre um cavalo branco, um homem com as vestes salpicadas de sangue, coroado com as vestes, escrito na aba do manto e na sua coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Observe que ele está com as vestes salpicadas de sangue. Sim, sim, sim. Ele vem terminar a batalha, certo, que começou no Calvário e vai terminar na grande tribulação. Tá certo? E o texto que diz Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, quando está escrito no manto e na sua coxa, fala de soberania e de guerra. Não é assim? Então, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele vem sobre as nuvens do céu e vem para a terra. Muito bem. Então, depois da vinda de Jesus em glória, professor, vem o julgamento das nações vivas. Julgamento das nações vivas. Professor, esse julgamento... Na verdade, nós percebemos que existem 3 tribunais ou 3 julgamentos escatológicos, né? Tem o tribunal de Cristo, tem o julgamento das nações vivas e tem ainda o juízo final. Esse julgamento aí, eu posso dizer que são das nações que escaparam da grande tribulação. Isso, senhor. Quem estiver vivo na terra. Isso. Após a grande tribulação, milhões de pessoas escaparão. Né? Porque a grande tribulação, professor, a batalha do Armagedon propriamente dita, sim, ela acontecerá com as forças do anticristo, era para acontecer com as forças do anticristo e os reis do Oriente, sim, sim, que são pelo menos várias nações. Mas aqui, a batalha do Armagedon, o anticristo tem assolado os países do norte da África, do sul da África, outros países que se juntam para lutar contra o anticristo. Ele luta contra esse grupo. Quando ele escuta que vem gente, uma nação que vem, ele foge, vai lá para Canaã, que hoje se chama Palestina. Ali ele se esconde. Daí a peleja é grande. Ele não vai pelejar contra essas nações. Nós vamos ver isso no futuro. Ele não vai pelejar, porque Cristo é quem vai pelejar com ele. Daí esse julgamento das nações vivas é quando Cristo vem, prende o falso profeta e o anticristo, jogando no lago do fogo, e prende Satanás no abismo. Aí vai estar lá o juízo das nações vivas e o julgar de Israel. Melhor, julgar as nações vivas e julgar Israel. Nessas nações, é plural, 25 de Mateus diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, juntará todas as nações diante de si. Plural. Então, todas as nações, tanto aquelas que fizeram o bem para Israel, como aquelas que fizeram o mal para Israel, estarão diante de si. Serão julgados bodes e ovelhas. Certo. E depois desse julgamento das nações vivas, aí vem o reino milenial. O reino milenar. Certo. Aí Cristo, acredito eu, que vai fazer um check-up na terra. Uma limpeza, Uma purificação. Uma preparação. Haverá um momento de preparação Isto. para o reinado milenial. Isso é tão sério que a Bíblia diz
que a segunda metade da grande tribulação é 42 meses, Sim. ou 1.260 dias. Sim. Não é assim? Isso é. Mas Daniel fala em 1.335 dias. Certo. Observe, professor Givanildo, que tem 75 dias a mais para poder chegar ao reino milenar. Então, termina a grande tribulação, aí tem um espaço de 75 dias. Que é exatamente esse período da purificação Da purificação, terra, do julgamento. para o julgamento, o reinado. Porque o julgamento não será no abrir e fechar de olho, porque estamos debaixo do sol. Sim. Será um Aí, dia aí de tem contagem de tempo. Tem contagem de tempo. Isso. Esse julgamento das nações vivas tem contagem de tempo. E Cristo Jesus é o juiz. Vale salientar ainda que não precisa ter advogado de defesa e nem advogado de acusação. É só julgamento, é só o juiz. Deus não precisa de testemunhas oculares, de provas documentais. E as próprias obras estarão ali para falar. Então, eles vão ver, nós veremos, o mundo vai ver Jesus de Nazaré e os anjos visivelmente. Isto que as pessoas fazem, a maior festa, eu sonhei com um anjo. Nós vamos ver fisicamente, estaremos com ele. E o mundo vai ver também. Conviveremos com os seres angelicais. Isso. E o mundo não vai gostar de ver eles não, viu? Não vai gostar. Muito bem. Professor, fale um pouco acerca desse período do milênio, né, que nós acreditamos que terá pessoas em corpos físicos e naturais, né, que são os que escaparam da grande tribulação, foram poupadas do julgamento das nações, que ouvirão Jesus dizer assim: vinde, bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado. Mas também haverá igreja que estará em corpos gloriosos e incorruptíveis. Então eu posso dizer que no milênio haverá dois grupos de pessoas: pessoas em corpos físicos e naturais e a igreja em corpos espirituais semelhantes a Cristo. O senhor veja, como o senhor citou, vinde, bendito do meu Pai, o reino que vos está preparado. Certo grupo religioso aí diz que isso é o final, mas isso é o reino milenar. Tem um grupo religioso que confunde o reino milenial com o estado eterno e perfeito. Sim. São duas realidades distintas. No estado eterno e perfeito, ninguém morre. No reino milenar, morre. Sim. 65:20 de Isaías diz que o mancebo de 100 anos morrerá porque pecou. E haverá pecado, mas não tão terrível como acontece hoje. Então, o reino milenar entrará as pessoas de carne e osso, casando-se e se dando em casamento no reino milenar. Dentro do reino milenar haverá esse grupo que vão gerar filhos. A Jerusalém terrestre, que é onde estão os judeus, será a capital mundial da religião financeira e político do mundo. É lá em Jerusalém que vai ditar as regras religiosas, política e financeira do mundo. É Jerusalém. Tá certo? Então, primeiro, pessoas com corpos físicos em estado normal, casando, se dando em casamento. Esse grupo vai entrar, escaparam do julgamento das nações vivas e do julgamento de Israel. Segundo, Jerusalém. Terceiro, pessoas com corpo em estado de glória. Estaremos no invisível para este mundo, mas se necessário, poderemos aparecer ou se manifestar. Como os anjos. Como os anjos. Porque nós reinaremos sobre a terra. Que coisa interessante. Que as pessoas pensam, professor Givanildo, algumas pessoas pensam que as provas que se passa aqui é para ganhar prêmios, como se fosse fazer um teste na prova. Não, as provações de Deus é para aperfeiçoamento de caráter, para nós ficarmos parecendo com Ele. Para no reino milenar a gente reinar com Ele. Daí Paulo dizer, se com Ele sofremos, também com Ele reinaremos. Com Ele reinaremos. Então, essa é a preparação. Muito bem. Então, depois do reino milenial, nós vamos perceber o juízo final. Antes do juízo final, acontece a última revolta de Satanás. A última revolta, que nós veremos mais adiante. Depois, o juízo final. E diz a Bíblia que grandes e pequenos, aquela mesma mensagem que o senhor falou, rico, poderoso, os grandes são esse grupo de pessoas. Exato. Estarão ali na fila para todos serem condenados se não forem achados escritos no livro da vida. Muito bem. Olha, eu quero trazer à tona aqui mais uma vez esse aspecto do caráter divino. E aqui nós não estamos criando e nem inventando, estamos apenas sendo bíblicos e doutrinários. A Bíblia apresenta Deus como um Pai amoroso, longânimo, misericordioso, tardio em irar-se,
mas a Bíblia nos mostra um Deus justo. Já falamos aqui no início do programa acerca do dilúvio, da destruição de Sodoma e Gomorra e do juízo de Deus que foi derramado sobre a terra. E a grande tribulação é um período da ira de Deus sobre a humanidade, porque Deus irá punir esta geração, não tenham dúvida disso. Os ímpios, incrédulos, pecadores serão punidos. Mas devemos levar em conta que muitos já morreram. Essa é a verdade. Muita gente que morreu e deveriam ser punidas e castigadas pela justiça humana e escaparam. Por serem influentes, por terem dinheiro, terminaram escapando. Porém, ainda tem um juízo final, em que o mar, a terra vai dar conta dos seus mortos. E observe, professor Givanildo, imagine quantos milhões de pessoas estarão ali. Não é as pessoas daquela época, professor Givanildo? De todas as eras. Desde Caim. Isso. Até aquela época. Exato. Então, debaixo do sol, Cristo Jesus, a igreja, esposa de Jesus. Sim. Rainha. Sim. Observe o que Paulo diz. Vocês vão julgar anjos, Paulo diz para nós. Vocês julgarão os homens. Significa, professor Givanildo, que nós, a igreja, estaremos juntamente com Cristo, corroborando no julgamento, trabalhando no julgamento desses pecadores. Uhum. Então, esse juízo final, que é chamado também do trono branco, é a ocasião que haverá a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios, assim, eles vão ressuscitar para prestarem conta das suas obras e depois, né, os ímpios serão lançados no lago de fogo e aí começa, professor, o estado eterno e perfeito, não é assim? É o estado depois perfeito. Depois do juízo final, o estado eterno e perfeito, não é assim? O estado eterno e perfeito é aqui a maravilha. É. O lago do fogo será lançado nas trevas exteriores, acredito que fora desta dimensão. Sim. Aí se pergunta, professor Saulo, eu não sei onde é isso. E nem quero saber. É um lugar espiritual, não é um lugar físico. Joga fora. É. Então, o estado perfeito. Todo o universo, agora vem. Vi novos céus, não é um novo céu. Quando Isaías diz novos céus, que Isaías está profetizando sem ver. João diz novo céu no plural, porque ele está vendo. Mas Isaías diz novos céus. Então, quando fala em novos céus, ele está falando do universo. Sim. Ser purificado em uma nova terra. Então, isto será visível para nós. E nós habitaremos nesta eternidade. Glória a Deus. Com Cristo Jesus e os anjos, todos numa paz eterna e nunca mais haverá morte. Eu vi um pastor falando sobre os 4 capítulos da Bíblia em que o pecado não é mencionado, né? Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 e Apocalipse capítulo 21 e 22, né? Então o pecado entra na história da humanidade no capítulo 3 de Gênesis e vai até o capítulo 20 do Apocalipse, porque no milênio ainda tem pecado numa proporção ainda menor, né? E ainda tem a última revolta de Satanás, que ainda está em Apocalipse 20. Mas nos capítulos 21 e 22 do Apocalipse, né, que fala exatamente sobre o estado eterno e perfeito, onde não haverá mais maldição, onde os salvos habitarão com Deus no céu, na Nova Jerusalém, e aí começa a eternidade, começa o estado eterno e perfeito. Então, hoje, nessa entrevista, nós tivemos a oportunidade de trazer assim, esse panorama desses eventos escatológicos. É claro que não mencionamos todos, mas, digamos, os principais que são mencionados no livro do Apocalipse. E a partir do próximo programa, nós teremos a oportunidade de explicar melhor acerca desses eventos escatológicos, né? Então, o meu conselho para você é que você adquira o livro, que você leia a Bíblia, principalmente o livro do Apocalipse. Você leia também este livro que fala sobre a grande tribulação, o palco do anticristo. E caso você tenha alguma dúvida, alguma pergunta, você envie para nós. Nosso objetivo aqui, como já dissemos, não é causar nenhum tipo de medo, de pânico, de forma alguma, mas alertar, advertir ao mundo acerca dos perigos que sobrevirão. A nossa missão hoje, como igreja, ela é muito semelhante à missão de Noé. A diferença é que Noé também estava trabalhando fisicamente para construir a arca. Nós não estamos trabalhando nesse aspecto no sentido físico, mas alertando, advertindo ao mundo sobre o perigo que há de vir. E assim como Noé e sua família entraram na arca e estavam salvos dessa destruição, assim está a igreja que está dentro
não dentro de uma arca física, mas que está em Cristo. Detalhes: quando os animais entraram na arca, Deus disse a Noé: entra na arca tu e a tua família. Noé fechou a porta da arca por dentro, o Senhor fechou por fora, e aí abriram-se as comportas do céu e Deus mandou chuva. E só então é que as pessoas puderam crer, acreditar que o que Noé falava não era loucura, não é que ele estava delirando, mas era um evento real, que era o dilúvio. Assim a igreja. Estamos pregando que Cristo vem buscar a sua igreja, e após o arrebatamento da igreja haverá esse período denominado de grande tribulação. Esse período é tão terrível que Jesus disse que nem antes e nem depois desses dias terão dias semelhantes. Jesus deixou isso bem claro. Isso está em Mateus, capítulo de número 24. Eu quero ler esse texto. No sermão profético, Jesus disse, Mateus capítulo de número 24, versículo 21, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Então essa grande aflição, essa grande tribulação é um período sem precedentes na história da humanidade. E só há uma forma de escapar dela, estando em Cristo. Se você não é cristão, receba Jesus como seu Salvador pessoal. Nós vamos a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já. Estamos de volta com o programa Instantes Finais, e esse é o momento de responder perguntas, tirar dúvidas, ler mensagens, enviar saudações. Eu quero agradecer a você que não só ora por nós, que não apenas acompanha os Instantes Finais, mas tem enriquecido o nosso programa, enviando a sua mensagem, a sua pergunta. Que Deus abençoe. Obrigado pelas mensagens. Diariamente recebemos aqui dezenas de mensagens, de elogios, dos parabéns, mas eu agradeço também por suas críticas, por sua sugestão, por sua opinião. Agora, por favor, se identifique, diga seu nome, sua cidade, sua igreja. É um prazer para nós enviar saudações para você, sua família e sua igreja. E se porventura você enviou sua mensagem, sua pergunta e ainda não respondemos, ainda não lemos, por favor, reenvie mais uma vez. Vamos à primeira pergunta. Irmão José Roberto, lá da área 12, lá no Cabo de Santo Agostinho, eu quero enviar saudações ao nosso irmão José Roberto, aos queridos irmãos lá do Cabo de Santo Agostinho, pastor Aldir Domingos. A audiência no Cabo, professor, é muito grande, viu? Diariamente temos recebido mensagens aqui dos irmãos do Cabo de Santo Agostinho. O irmão José Roberto diz assim: a paz do Senhor, professores Givanildo e Saulo Soares. Gostaria, por gentileza, que vocês me explicassem essa passagem de Gênesis, capítulo 3, versículo 22. O homem tornou-se um de nós, pois conhece o bem e o mal. Esse pronome nós, posso dizer que seria uma referência à Trindade? Eu posso dizer que sim, né, professor? Eu diria que são os prenúncios, né, da doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade ela é melhor exemplificada, explicada nas páginas do Novo Testamento, né, com certeza, mas há vários textos lá no Antigo Testamento que prova, né? Prova isso. Quando Deus disse assim: façamos o homem à nossa imagem, né? Façamos, plural. O homem agora é como um de nós, também no plural, já aponta para as três pessoas da Trindade, e nós concordamos com isso, irmão José Ainda Roberto. diz: eia, desçamos e confundamos as línguas, plural. Lá no capítulo 11 de Gênesis. Outra dúvida: se Deus só criou a mulher e depois da orientação que deu ao homem, como a mulher ficou sabendo acerca da orientação de Deus para não comer da árvore que dá conhecimento do bem e do mal? Com certeza, Adão dialogou com ela, não é? Precisava Deus repetir o que é por direito do homem como cabeça falar. Exato. Pelo homem, observe uma coisa, não estou denegrindo imagem, é pelo homem, chefe da casa, que a bênção vem. Certo? A glória vem por ele e a glória vai por ele. É como na igreja. Quem é o príncipe do povo na igreja? O ministro que está falando. É por ele que a glória vem, é por ele que a glória vai. Então, quando Deus instituiu homem e mulher, fez primeiro o homem, tirando ele do pó da terra e soprando em suas narinas, ele não soprou nas narinas da mulher e nem fez ela do pó da terra. Ele tirou ela do homem. Sim.
Daí ele é responsável em tudo pela mulher. Em proteger, alimentar, vestir, guardar, ensinar, se esse for o caso de ela não saber. Sim. Como era o caso de Eva. Então, com certeza, Adão compartilhou com Eva. E inclusive, quando Eva foi tentada, Eva até acrescentou. Deus disse que não era para comer, mas Eva disse que não era nem para tocar. Então, ela tinha ciência disso. A outra pergunta do irmão José Roberto. No capítulo 6 de Gênesis, Deus disse que o ser humano não viverá mais que 120 anos. Já no capítulo 10, na descendência dos filhos de Noé, vemos eles vivendo acima de 200 anos. Os senhores poderiam me explicar acerca desse episódio? Professor, eu quero crer que, a partir de então, aqueles que nascessem teriam seus dias limitados, não é assim? Mas quando ele diz, os dias do homem serão de 120 anos, não é que o homem passaria a ter 120 anos. É que daquela data até o dilúvio... Duraria 120 anos. Ou melhor, vou parafrasear como poderia ser. A partir de agora, a humanidade só terá 120 anos. Porque depois viria o dilúvio. Muito bem, vamos ler uma mensagem que foi enviada para nós. Nós recebemos uma mensagem de Ataciana Cecília, lá de Carpina. Que bênção. Eu quero enviar saudações à irmã Ataciana, aos queridos irmãos aí da cidade de Carpina, pastor Simas Dias, a equipe da Esteadeb aí de Carpina, a irmã Giovana, presbítero Gesimiel, a irmã Jó, as irmãs que cooperam aí na Esteadeb em Carpina. A irmã Ataciana diz assim: boa noite, irmão Givanildo, irmão Saulo. Estou assistindo aqui em Carpina com a minha irmã Aparecida, que mora na área 50, em Candeias. Pronto. Vou enviar também saudações à nossa irmã Aparecida, lá de Candeias, evangelista Antônio Lúcio, aos queridos irmãos aí da área 50, muito obrigado pela vossa audiência. Deus abençoe. Vamos responder mais uma pergunta. Gilsa, lá de Caruaru, Pernambuco, quero enviar saudações à irmã Gilsa, aos queridos irmãos aí de Caruaru, pastor Marcelo Gomes, também quero enviar saudações ao evangelista Washington Martinez, irmã Maria das Graças, aos queridos alunos aí da Esteadeb em Caruaru. Deus abençoe e obrigado por sua audiência. A irmã Gilsa diz assim: a paz do Senhor. Tenho assistido os programas que falam sobre o livro É Jesus de Nazaré o Messias, tem sido bem esclarecedor. Uma bênção. Gostaria de saber por que Maria Madalena e também os discípulos não reconheceram a Cristo. Professor, tem algumas razões, né? O senhor pode enumerar aí algumas razões, por que é que não reconheceram o Cristo ressurreto? Porque Cristo não ressuscitou com a mesma fisionomia. Isso. Portanto, nós também nós não vamos ressuscitar com a mesma fisionomia. Sim. Foram 3 grupos de pessoas que viram Jesus e não reconheceram. Sim. Primeiro, podemos chamar de grupo Maria de Magdala ou Maria Madalena. Certo. Segundo, os discípulos a caminho de Emaús. Sim. Capítulo 24 de Lucas, versículo 16 em diante. E ainda o capítulo 24 de Lucas, 39 a 43, que também não conheceram. Sim. Quando ele aparece, eles ficaram temerosos. Será que é Jesus? Jesus, para mostrar que era ele, perguntou se tinha alguma coisa para comer. Então, Maria Madalena, os discípulos a caminho de Emaús, o povo dentro do cenáculo e o grupo de discípulos no capítulo 21, versículo 12 de João. Quando Jesus disse, lança a rede do lado direito. Quando viu o altar, que encontrou o fogo aceso, peixe assado, aí diz o texto, e não ousavam perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era Jesus. Observe, fisionomicamente não parecia, mas eles sabiam que era Jesus, porque o Espírito Santo certamente dizia para ele, eu confirmava que aquilo era Jesus. Há um outro aspecto também, professor, é que a última visão que tiveram de Cristo, crucificado, ensanguentado, pálido, abatido, né? Com certeza Jesus estava com um semblante decaído por conta do sofrimento. E claro, Jesus não ressuscitou com aquele semblante decaído, não ressuscitou com aquelas marcas no corpo, né? Tudo isso fez com que eles não acreditassem ou reconhecessem que era Cristo. Muito bem, vamos ler mais uma mensagem que foi enviada para nós. Moema, da área 1, setor 1. Eu quero enviar saudações à irmã Moema, aos queridos aí lá do Cabo, né? Setor 1 é no Cabo, de Santo Agostinho. Quero enviar saudações mais uma vez ao pastor Aldir Domingos. Já dissemos aqui que a audiência é muito grande do Cabo de Santo Agostinho.
A irmã Moema diz assim: quero agradecer aos professores Givanildo Hermano e Saulo Soares pelos esclarecimentos que nos passam toda semana. Eu e minha mãe assistimos todos os domingos, não perdemos. Agradeço ao nosso pastor Ailton José Alves por este lindo programa. Deus vos abençoe. A minha irmã Moema, que Deus abençoe a senhora, a sua genitora, e muito obrigado pela audiência, obrigado pela mensagem, e verdadeiramente louvamos a Deus pela vida do nosso pastor Ailton José Alves, que é o maior motivador, incentivador dessa programação. Deus abençoe, irmã Moema, muito obrigado por sua mensagem. Vamos responder mais uma pergunta. Deve ser Yarli Cauã, deve ser assim, Yarli ou Yarli Cauã, desculpe se não li corretamente, lá do setor 3 Moreno. Quero enviar saudações aos nossos queridos irmãos aí de Moreno, pastor Marcos Gomes, né, de Moreno. A audiência também é muito grande aí em Moreno, e também aos nossos queridos irmãos aí do setor 3. E Arli Cauã diz assim: a paz do Senhor, professor Saulo, o senhor pode explicar Apocalipse 12, quando se trata da mulher e o dragão? Esse é um dos textos mais belos do livro do Apocalipse, né, professor? Aquela mulher vestida de sol, a lua debaixo dos pés, grávida, com ânsia de dar à luz, e um dragão querendo tragar aquele filho da mulher. Explique, eu sei que a gente vai explicar melhor em outros programas, mas o que é que o senhor pode aí antecipar para Yarli? É como falamos no outro programa, isso é uma revelação parentética. Observe que não faz parte de nada do juízo. Daquela sequência do juízo. Então, quando a gente começa, vamos dizer, eu vi um dragão vermelho, né, com 7 cabeças e 10 chifres, que perseguia a mulher grávida. A mulher estava grávida, vestida de sol, uma coroa com 12 estrelas e a lua aos seus pés. Ela deu à luz ao varão, ela estava com ânsia de parto, deu à luz ao varão, este foi morto e Deus tomou para si. Essa é a primeira história da perseguição do povo de Deus até o nascimento de Jesus e sua morte e a ascensão. A mulher representa Israel, grávida do Messias, coroa de 12 estrelas, 12 tribos de Israel. A lua embaixo dos seus pés, é que a lua é um astro iluminado pelo sol, que é um astro luminoso. A lua representa as nações gentias, ou os gentios, Israel, e a mulher representa Israel, da qual a glória de Deus, que esteve em Israel, está direcionada para o mundo gentios. Versículo 5. Tá certo? Repetindo, coroa as 12 tribos de Israel, grávida do Messias, fugindo do dragão, que é o antissemitismo que desde que Israel foi fundado. A lua, os gentios, aos seus pés. Aí o versículo 6, e viu o dragão agora perseguindo a mulher. Se prestar atenção no texto bíblico, vai ver que lá no versículo 6 em diante, as coroas estão nos chifres. Perseguindo a mulher, porque há uma ditadura. Aquilo fala da segunda metade da grande tribulação. Perseguindo a mulher, ela foge, mas não alcança esse remanescente de Israel, que vai ser perseguido por Israel, pelo anticristo. O dragão não alcança, aí para, aí diz a Bíblia, e volta-se contra o resto da descendência da mulher e aqueles que detêm ou que têm o nome de Jesus. Observe que são 2 grupos, descendência da mulher e Israel. Os que têm o nome de Jesus, cristãos. Isso é grande tribulação. Está falando de judeus e cristãos que serão perseguidos na grande tribulação. Muito bem, vamos ler mais uma mensagem que foi enviada para nós. Francisco Caetano, lá de Camaragibe, eu quero enviar saudações ao nosso querido irmão Francisco Caetano, aos queridos irmãos aí de Camaragibe. Ele diz assim: a paz do Senhor, professor, irmão Givanildo, irmão Saulo Soares, glória a Deus, estou ligado nesse ensinamento tão maravilhoso. Deus abençoe, irmão Francisco, obrigado pela sua mensagem, e uma saudação aí aos queridos irmãos lá de Camaragibe. Professor Saulo Soares, é muito bom recebê-lo aqui, sua presença enriquece o nosso programa, nos esclarece muito. Eu quero deixar bem claro que não esclarece só lá para os telespectadores em casa não, para mim também, tenho crescido, aprendido com o senhor, né?
tenho tido esse privilégio. Quero agradecer, louvar a Deus pela sua vida, agradecer por sua participação. Desejo que Jesus lhe conceda saúde e muitos anos de vida, para que, anos de vida, né? Para que muitas vezes o senhor esteja aqui conosco, participando dessa programação. Fique à vontade para as suas considerações finais. Se o senhor desejar enviar alguma saudação, fique à vontade. Eu amo isso que eu faço, né? Que bom. Eu amo isso que eu faço. Eu quero enviar uma saudação a Baixa José Ribeiro. Sim, senhor. Baixa José Ribeiro é uma igreja que fica na Bomba do Emetério. Nasceu na rua Raul Pompeia, que foi derrubada a antiga casinha, que era o templo, que agora fizeram um templo maravilhoso, um templo lindo. E em 78, a Raul Pompeia, a campanha que foi fundada em Raul Pompeia, mudou-se para Baixa José Ribeiro. O nome da rua é Bastos Ribeiro e ficou apelidada de Baixa José Ribeiro. Então, ali fizemos a campanha, continuamos, e depois, em 78, inaugurou o ciclo de oração, que fez 46 anos agora. Eu quero mandar um abraço para todos ali. Povo da Baixa José Ribeiro, ciclo de oração, campanha evangelizadora, presbítero, diácono, dirigente. Um abraço em todos vocês. Que Deus continue abençoando a todos. Muito bem, nós estamos chegando ao final do programa, lembrando que segundas e terças-feiras nós estamos na temporada estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas maiores. Nas quartas-feiras, entrevista com o professor Saulo, e essa entrevista ela é reprisada aos domingos às 17h30. Antes de concluir o programa, eu quero enviar saudações aos nossos queridos irmãos da cidade de Ribeirão, pastor Daniel, aos queridos irmãos aí desta cidade abençoada. Eu quero enviar saudações ao irmão Amaro, à irmã Cristina, que é a dirigente do Círculo de Oração, lá do Engenho Vicente Campelo, em Ribeirão, as irmãs aí do Círculo da Oração, e também a irmã Didinha, aí de Ribeirão, lá de Vila Rica. Eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. A irmã Didinha tem um caderno, anota tudo. Ela sabe o nome dos apresentadores, dos programas, anota tudo. Eu prometi que iria enviar saudações. Irmã Didinha, Deus abençoe. Obrigado pela sua audiência e por suas orações. Até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor Jesus. Não esqueça, nós estamos nos instantes finais.